você, quando você ainda era criança, que você tinha um coraçãozinho puro, e você sonhava em ser uma princesa que você via nas televisões? Você sonhava em ser um herói? Um Power Ranger? Sim ou não? Quantos de nós olhávamos alguma coisa na televisão e assistia um filme e via um bombeiro e falava assim: uau, eu vou ser bombeiro quando eu crescer. Uau, eu vou ser um médico, eu vou ser um juiz, eu vou ser um jogador de futebol, eu vou ser um pastor, uma pastora, um evangelista. Mas sabe, à medida que nós vamos crescendo, e por favor, eu sempre digo isso, não culpe os seus pais por isso. Eu disse isso ontem para eles lá. E nós fomos criados num lar onde nós não temos uma paternidade, uma maternidade estabelecida com fundamentos e princípios bíblicos. Então, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos entrando num lugar de medo. Por quê? Por causa dos traumas. Eu disse essa semana, umas 2 semanas atrás, aconteceu algo na minha casa. E eu observei a atitude da minha filha Isadora, que tem 7 anos e meio. Ela sempre se viu a Frozen. Eu não aguentava mais ouvir Let It Go, irmãos. Ela era Frozen. Então, quando ela não tinha um vestido, ela pegava um vestido branco grande da mãe dela, colocava o vestido, amarrava uma capa, uma toalha azul, e Let It Go. Pai, vamos dançar? Vamos dançar. Let It Go. Outro dia eu falei, brinca com a sua irmã de Frozen. Ela falou, não, eu não sou a Frozen. Aí eu disse, não, por quê? Porque a Frozen é alta e loira. Por que você não se vê mais como a Frozen? Pai, eu sou baixinha, eu sou fortinha, a Frozen é alta e loira. Uau, eu entendi. O coraçãozinho dela sabe as informações que ela está tendo na escola, talvez dentro de casa, fora. Sabe, Isadora, você não é a Frozen. Você é baixinha, você é morena, você não tem o corpo da Frozen. Impede ela de sonhar e de se ver. Quantos de nós queria ser um doutor, um advogado? Eu disse isso, o contexto da palavra imagine, ela pode ser tanto no verbo de ação para o bem, como para o negativo. Porque Deus nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Direito de igual. Mas aí nós vamos para um contexto do dia a dia. Pessoas que não têm esse princípio, que não têm esse conhecimento. E aí você se imagina como Deus te criou, mas você não tem um fundamento bíblico. E aí você diz assim para alguém da sua família, que nunca teve nenhuma pessoa que teve um diploma: sabe, eu vou ser um doutor, eu vou ser um médico, eu vou ser um juiz. Imagine, seu pai é pedreiro, seu pai é gari. Aí você entra num relacionamento e você já teve um relacionamento frustrado. Aí você começa a caminhar num relacionamento, e aí alguém da sua casa ou um amigo de fora fala, imagine, vai ser simplesmente mais um relacionamento. Porque a sua avó não deu certo, a sua mãe não deu certo, você não deu certo com aquele rapaz que você estava namorando. É mais um relacionamento frustrado. Não, mas eu vou ser um pastor. Imagine, olha seu pai, olha o seu tio, era pastor, caiu. Não, você não vai ser pastor não. Imagine, pastor só quer isso, só quer aquilo. Você jamais vai chegar lá. Deturpam aquilo que Deus trouxe como primordial, imagem e semelhança. Colocam, em vez de trazer na fase negativa, positiva, fazem dela uma palavra negativa. Quantos já ouviram isso? Sejam sinceros, sim ou não? Quantas pessoas que você falou, agora eu vou, cara, Deus colocou algo no meu coração, e aí você começa a caminhar, e alguém fala assim para você, imagine, você já vai chegar lá. Só que aí, Deus diz para você, eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Você fica com o que a pessoa está dizendo, e não com aquilo que Deus diz ao seu respeito. Sabe o que você faz? É verdade. Imagine, eu jamais vou ter um casamento bem sucedido, eu jamais vou ser um doutor, uma médica, um juiz, um advogado, um pastor, jamais vou me casar. Quantos estão comigo? Sabe? Infelizmente, esse contexto não está fora da igreja. Nós precisamos entender a fundo
o que é ser igual, idêntico. Eu disse isso ontem de manhã para eles. O pastor Ricardo liberou uma palavra aqui. Qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? Deus não tem tamanho, Deus é ilimitado. Se você é como Deus é, deixa eu te falar, ainda que você não tenha recurso nenhum, você pode ser um advogado, você pode ser um juiz, você pode ser um pastor, você pode ser um missionário, você pode sair do aluguel, porque não depende de você para sua casa própria, depende de você entender quem você é. Irmãos, eu não estou contando história de carochita aqui não, eu estou contando histórias que eu vivi. Pessoas ganhando carro, ganhando casa quando não tinha nada. Pessoas que entraram num lugar em Deus. Ah, mas eram pastores? Não, não eram pastores. Nós precisamos entender o que Deus tem para cada um de nós. Você não precisa andar naquilo que Deus tem para a vida do Jefferson, naquilo que Deus tem na vida da Michele, na vida do Keoma. Você precisa entender o que Deus tem para você, e à medida que você entender isso, caminhar pela imagem, pela semelhança do que Deus tem, e você sonha, voltar a imaginar, voltar a sonhar para aquilo que Deus te chamou. Eu disse ontem para um senhor, uma senhora que estava lá ontem, eu acho lindo você falando de sonho, mas olha a minha idade, tenho tantos filhos, já sou neto, tenho uma neta de 15 anos, e eu disse assim para ela, e quantos anos de vida você ainda tem pela frente? Mais 30? Mais 30? Mais 20? E você vai morrer frustrada. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez esse sonho não chegou até hoje, porque você nunca se viu lá. Irmãos, eu tenho vivido algo extraordinário na minha vida. Extraordinário. Uma chave virou no final do ano passado, quando a pastora liberou uma palavra profética na minha vida. Muitas pessoas diziam assim para mim: você vai ser um empresário. E eu nunca me vi como um empresário. Quando eu entendi, é verdade. As pessoas da minha cidade diziam assim: ele tem dinheiro. Aquilo me irritava, né? Porque eu não tinha. Mas de vez eu pegar essa palavra e falar: não, é verdade, eu tenho muito dinheiro. Eu me via de uma forma contrária. Mas quando eu entendi isso, irmãos, minha oração começou a ser uma das minhas orações proféticas. É verdade, Deus, o Senhor se fez pobre para me tornar rico. Eu não estou falando de dinheiro, irmãos, para vocês entenderem, como o meu chamado pastoral. Eu nunca me vi como um pastor. As pessoas diziam: cara, você tem um chamado pastoral. Ah não, eu só quero ajudar. Ah não, eu só quero ajudar. Até um dia que eu entendi: Senhor, o Senhor tem almas que o Senhor confiou a mim. Senhor, às vezes, mas quando eu tiver que falar com o microfone, que a minha voz alcance esse microfone, mas quando eu tiver que precisar do microfone, eis-me aqui, Senhor. Você precisa entender, você precisa sair desse lugar de estagnação. Sabe aquela vida que você acorda de manhã, vai trabalhar, volta para casa, faz janta, coloca o filho para dormir, acorda de manhã de novo, vai trabalhar, chega em casa, põe o filho para dormir. Aí domingo você acorda um pouquinho mais tarde, mas não muda. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí você vai simplesmente existindo e não vai vivendo. A Bíblia diz o seguinte: e tereis vida e vida em abundância. Tem muita gente que só está existindo, não está tendo nem vida. E tem gente que está tendo vida, mas não está tendo abundância. Vou liberar algo para vocês essa manhã que o Senhor colocou no meu coração. Vocês estão comigo, gente? Está claro? Isaías 55, por favor. Nós te adoramos, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. E é o Senhor que convence o homem do pecado, do juízo. Pai, muda a história nesse lugar. Senhor, muda histórias desse lugar. Que pessoas que chegaram aqui, Senhor, pensando menos delas, Senhor, que elas possam se ver a partir do Senhor. Isaías 55, versículo 8 diz assim: acharam? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os vossos caminhos. Diz o... Quem que disse? O Keoma? Pastor Ademir? Diz o Senhor: porque assim como os céus são os mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são os mais altos que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Deixa eu te falar algo. O que você tem pensado a respeito de você?
Qual é a reflexão que você tem feito da sua vida? Quando você se olha, o que você tem visto de você? Cara, vocês precisam se ver como Deus te vê. A Bíblia diz assim, ó: os meus pensamentos não são como os seus, são maiores. Faça uma reflexão, comece a pensar positivamente. Comece a se ver daqui a um mês. Comece a se ver em 2020, como o seu casamento vai estar, como sua vida vai estar. Comece a se ver, feche o olho. Comece a se ver, pense positivamente, amém? Comece a se ver aquilo que ainda não é uma verdade. O seu filho que de repente ele não é convertido. Comece a se ver ele na igreja. Comece a ver o seu filho participando dos cultos. Aquela faculdade que você tem vontade de fazer, mas o dinheiro não dá. Comece a se ver lá. Aquele relacionamento frustrado que não vai. Comece a se ver com um relacionamento de propósito agora. Comece a se ver com aquilo que você perdeu. Talvez seja financeiro, talvez seja afetivo, talvez seja sua esposa ou seu esposo que foi embora. E quando você olha na ótica natural, você fala: é impossível. Mas quando você começa a ter os pensamentos de Deus, é possível. Comece a se ver como Deus te vê. Ei, Jesus, nós te adoramos. Espírito Santo, comece a trabalhar nos corações e nas mentes desta manhã, Pai. Ei, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Amém? Deixa eu te falar algo. Vocês pensaram positivamente? Vocês pensaram como Deus te vê? Porque os meus pensamentos não são como os seus, são mais altos do que o seu. Deixa eu te falar algo. Se você pensou algo bom, Deus pensa algo muito melhor a seu respeito. Assim diz o Senhor. Não é o pastor que ama que está dizendo. Assim é o Senhor que diz: aquilo que você pensou de bom, Deus pensa muito mais e além. A Bíblia diz que aquilo que o nosso olho não viu, que o nosso ouvido não ouviu, Deus tem muito mais reservado para cada um de nós. Amém? Abra em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, versículo bem conhecido. Enquanto você se vê pequeno, irmãos, e por favor, quando eu falo grande, não me interprete que eu estou dizendo que Deus vai te colocar numa condição de estar por cima das pessoas com autoritarismo, não. Deus nos fez grande, porque quando você entender para que Deus te levantou, você pode ser uma pastora, uma empresária, uma médica, uma dona de casa, mas você vai tocar vidas, você vai tocar pessoas. Mas quando você se vê pequena, você não vai tocar ninguém. Amém? Jeremias 29:11 diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. No 13 diz assim, ó: e me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Existe uma chave para tudo isso, irmãos. Você quer se ver como Deus te vê? Sim? Você quer se ver como Deus te vê? Você precisa buscar Ele de todo o seu coração. Você está falando de eu ir para o quarto, passar 8 horas por dia? Não. Isso é bom. Eu estou falando de você entrar num lugar, de dizer assim: Senhor, eu entendi, Senhor, que tudo que eu tenho vivido tem entulhado o meu coração. E quando eu te busco, Senhor, eu não consigo me ver. Eu só falo, porque aqui, a fonte, o meu coração está entulhado. Quando me buscares de todo o coração. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o coração procede de todas as fontes de vida. Nós, quando lemos Romanos 12, a Bíblia diz a respeito do vosso entendimento,
que nós devemos buscar a Deus, que nós devemos mudar a nossa mentalidade. Rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como puros, santos, diante de Deus. Fala de uma mentalidade de mente. Mas à medida que eu mudo aqui, irmãos, muda aqui, ó. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que está recebendo aqui, ó, mas aqui, ó, está entulhado. Sabe o que vai acontecer? Vai entrar e vai sair culto. Eu disse para vocês no começo, se tem alguém que pode falar com autoridade, sou eu. Eu vim de berço cristão, religioso ao extremo. Enquanto eu entendi que Deus não podia fazer nada na minha vida se eu não quisesse, eu podia ter uma informação aqui, mas se eu não deixasse essa informação se tornar uma verdade aqui, ela ser expressa aqui, ó. Porque tanto para o bem quanto para o mal, nós recebemos aqui, filtramos aqui. Aqui é a terra, semente é lançada, aqui germina e a boca lança o fruto. Por isso que tome cuidado qual é o fruto que você tem lançado sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu marido, sobre a vida das suas finanças. Eu nunca vou ter nada mesmo. Tá perdido. Bem que a vizinha falou, esse traste aí não tem jeito. Não, esse menino aí, ó, vai acabar sendo preso. Essa menina aí, ó, vai acabar engravidando. Irmãos, eu estou dizendo algo para vocês de coisas que a gente ouve em aconselhamento. Pais liberando essas palavras para os filhos. Se espantem. Pessoas que dizem cristãs, usando a boca, que é uma ferramenta que tem um poder extraordinário, tanto para o bem quanto para o mal. Porque semente é semente, irmãos. Porque tiririca também tem semente. Sim ou não? Você sabe o que é tiririca, né? É uma plantinha que dá no meio das flores, da grama. Também tem semente. Porque ela por pasto ela é muito boa. Então tem gente que planta para alimentar gado. Então, semente lançada tanto para o bem quanto para o mal germina. Então tome cuidado com a semente que você tem lançado. Porque, irmãos, a gente quer mudar muitas das vezes fora, sem ter mudado dentro. Coração entulhado. Enquanto o coração estiver entulhado, Deus não vai poder fazer nada na sua vida. Você pode vir no culto, sentir uns arrepios e dizer, uau, o culto foi bom. Mas quando você não voltar a ter um coração como um de uma criança, que embora ela tenha 90 centímetros, ela é fofinha, lindinha, e ela se vê como a Frozen, mesmo que a Frozen seja loira, tem 1,90 m, e ela dança, e ela canta música, porque ela se vê, porque o coração dela dá liberdade dela se ver e a mente tornar aquilo real. Enquanto você se vê, irmãos, como sua mãe disse que você sempre seria, como seu pai sempre disse que você seria, ou como a novela diz que você seria, ou como o jornal diz que você seria. Nós temos um manual chamado Bíblia. E o grande problema é que as pessoas, por não conhecerem, por não terem uma prática e uma leitura da palavra, elas recebem muito mais informações negativas do que positivas. Porque se ela não tem comunhão em casa durante 7 dias da semana, ela só vem no culto de domingo, aí ela tem todo dia, ela tem a televisão, ou ela tem um ambiente negativo no trabalho, ou ela tem um ambiente negativo com as pessoas que ela lida todo dia, tanto ela sendo empresário ou sendo funcionário, sim ou não? E ela não se alimenta disso diariamente, da palavra. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar muito mais com os pensamentos dos outros a respeito dela do que a respeito de Deus. Porque assim diz o Senhor: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz. Precisamos desentulhar o nosso coração. Precisamos desentulhar o nosso coração. E é bacana quando você tem um ambiente desse para ministrar, que nem lá no acampa.
Porque ainda que as crianças, os adolescentes dos 12 aos 13, e você começa a ministrar uma palavra desse, e aí tem os 18 aos 30 e os mais, você começa a liberar uma palavra desse, eles já estão em prantos. Porque eles têm menos idades, eles estão menos carregados. É impressionante. Ainda eu falava isso com o pastor Bill ontem. Tem gente que você ministra, ela chora, ela fala, cara, mas é difícil, eu tenho uma história. É difícil, irmão, eu sei que é difícil. Eu não quero dizer que é fácil. Dr. Augusto Cury disse que uma mudança de pensamento, uma mudança de hábito, dói mais no nosso corpo do que uma queimadura de 3º grau. Talvez você tenha 40, 30, 60 anos. E aí, você ouviu dizendo que você é certo. Se não der certo, casa de novo. Não, você não precisa. Vai levando a vida que você tem. Não, tá ótimo. Até porque você está bem sucedida hoje. Você está bem sucedido hoje. Mas quando você chega em casa, você olha para dentro de você, você tem um vazio do tamanho de Deus. Que só Deus pode preencher esse vazio. Você pode procurar no trabalho, no dinheiro, no amor, mas nada vai te saciar, nada vai te completar, se não for Deus. Porque Deus, quando Ele cria todas as coisas em Gênesis, tudo que Ele criou, a fonte sustenta. Quando Ele disse, terra, produza a relva, planta. Então quando você lança uma semente numa terra, você não precisa fazer esforço, você rega, a semente germina, dá o fruto. Água, produza peixe. Quando você tira uma planta da terra, morre. Quando você tira um peixe da água, morre. E qual é a nossa essência? Deus. Então, quando você está fora de Deus, cara, você pode tentar procurar. Você vai ser um zumbi andando nessa terra, um morto-vivo. Precisamos voltar a ter um coração inocente como o de uma criança, aonde não há limites de sonho. Mateus 15, 19 diz o seguinte: Jesus. Mateus 15, 18 diz o seguinte: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos. Não é da mente? Do coração procede os maus pensamentos: morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. São essas coisas que contaminam o homem. Aquilo que eu disse, aqui é uma caixa receptora. Vamos ser tentados. Ser tentado, irmão, não é pecado, porque o diabo está militando contra nós. Quando você é tentado, tanto na área, pode ser na área afetiva, emocional, espiritual, e você recebe aqui. Quando você tem um coração limpo, desentulhado, você refuta esse pensamento. Mas quando você não tem um coração limpo, desentulhado, você deixa descer para o coração. E quanto mais lixo descendo, mais entulhado vai ficando. E muitas pessoas, elas vêm para a igreja, elas falam assim: mas eu não consigo mudar. Ela chora, ela se emociona. Mas quando você diz para ela assim: irmãos, tem algo aí, porque o que está dentro do seu coração, irmãos, só você sabe. Só você sabe. E é uma grandeza tão grande na essência. E Deus, Ele é tão perfeito. Eu disse isso ontem lá. E Deus é tão perfeito. Onde tinha a Débora lá, as meninas, a Ana está aqui. Quando você descobre que está grávida, você vai fazer um ultrassom. Qual é a primeira coisa que você vê? Escuta.
coração. Dizendo, ó, aqui existe um sonhador. Aqui existe um sonhador pulsante. Um tamanhozinho de um feijão, fazendo um barulho. As mães estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Cara, não começa pela cabeça, começa pelo coração e termina no coração. Começa pelo coração e termina no coração. Quando nós entendemos isso, irmãos, pode vir pastor Ricardo Costa, pode vir seminário da pastora Karina, pastor Bill é uma benção, pastor Ademir é demais, o pastor que ama uma bênção. Tem coisas que nós não temos o poder de fazer, que é entrar aí dentro e de mover o lixo. Mas você pode. Você pode. Eu penso positivo, tá, irmãos? Comece a pensar positivo. Já começou bem. Agora, primeiro passo é esse, é abrir essa porta. Segunda porta, desentulhar o coração. Hoje é manhã de Santa Ceia, e quando eu olho para Jesus, cara, quando a gente olha para Deus, o homem pecou, era muito mais fácil, irmãos, ele era poderoso. Fala, bom, o homem pecou, Gabriel, vamos jogar esse fora aí, vamos fazer outro. Nós já, vamos colocar aqui, vamos vir aqui, não pode, já coloca, vamos tirar a árvore e vamos fazer outro. Sim ou não? Cara, ele não deu outro. Não é como a gente que não serve mais. Porque não, tem salvação sim. Eu vou descer na terra, vou colocar um cara lá com os meus pensamentos, com o meu coração, e vou dizer para ele como é que serve, como é que faz, como é que se comporta um filho que tem uma mentalidade, que tem um pensamento positivo, que tem um coração limpo. É por isso que Jesus andava na terra e não tinha problema nenhum de chegar e levar Mateus para sentar à mesa com ele, com publicanos e pecadores, enquanto tinha um monte de homens que pregavam a Deus na época, os fariseus. Mas o seu mestre come com pecadores e publicanos. Jesus olha para eles e diz assim: quem necessita dos médicos, os bons ou os ruins? Jesus não condenou o fariseu e nem apontou os publicanos. Se assentou com a mesa e vem cá, vou te mostrar. Quando você tem um pensamento positivo de quem você é, um coração limpo, você não tem problema nenhum de ir num lugar sozinho e passar horas conversando com uma prostituta num tanque. Você não tem problema nenhum de tocar num leproso, de tocar numa impura, numa mulher de fluxo de sangue. Sabe por quê? O pensamento positivo, um coração limpo. Deus quer nos levar a um lugar desse, irmãos, amém? Abra comigo. Meu Deus, a hora voa demais. Provérbios 5:23. Primeira porta que eu disse nesta manhã. Precisamos ter um pensamento positivo a nosso respeito, nos ver como Deus nos vê. Segundo passo para entrar na segunda porta é desentulhar o nosso coração. Desculpa, irmão, é 4:23, tá? Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as fontes da vida. Sabe por que tem muita coisa na sua vida que está morta? Sabe por que tem muita coisa na sua vida que não está florescendo, que não está tendo vida, que ainda não aflorou? Porque o seu coração está entulhado. E aonde tem entulho não dá flor, não dá fruto. Lembra do semeador que saiu a semear? E quando ele encontra uma terra boa, ele lança uma semente e dá muitos frutos. Antes um pouquinho disse que ele lançou uma semente numa terra, e a terra tinha espinho, não deu fruto. E ele lançou uma semente numa terra que estava entulhada. E logo que a flor saiu, as pedras não deixaram florescer. Se eu não me engano, Mateus 13 ou Marcos 13. A parábola do semeador. Tem muito coração que está assim, entulhado.
E aí você olha para a sua vida, mas por que para o Jefferson, por que para o Kleber, por que para o irmão parece que é tão fácil? Se ele está recebendo a mesma semente que eu. A semente é a mesma, mas a terra não. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede fontes de vida. Sabe, essa manhã não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de reflexão, amém? Nós ainda estamos em 2019 e eu não vou dizer para você fazer diferente em 2020. Não, você precisa fazer diferente hoje. Não é para começar segunda-feira, não é dieta, não é regime, é hoje. O problema da gente é que nós prorrogamos muitas coisas que o Senhor diz ao nosso respeito. Ei, bem, sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Você vai sair daqui pensando, não, se eu fizer, não, irmãos. Pensamentos de paz, de vida. Precisamos desentulhar o nosso coração e voltar a sonhar, a ver como Deus nos criou. O seu posicionamento vai definir onde você vai chegar. E para isso você precisa de uma atitude de fé. É impossível. Eu aprendi isso um tempo atrás com uma pastora e parece loucura. Mas o quanto isso me ajudou nessa caminhada. De você declarar palavras a seu respeito. Então eu declaro palavras sobre o meu casamento. Eu declaro palavras sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida espiritual. Porque palavras são sementes. E quando eu entendo isso, eu libero. Tem hora que parece que não faz sentido. Mas um agricultor que pega uma sementinha, 2 sementinhas de milho, lança numa terra e ele vai embora. Faz algum sentido? Ele está vendo o que está acontecendo dentro da terra? Seja sincero, não. Mas depois de alguns dias, sai 2, 3 folhinhas de milho. Quem é do sítio sabe, né, Flávia? Sai as folhinhas lá, nós que viemos do sítio sabemos o que nós estamos falando. Aí de repente sai mais uma raminha. Aí de repente vai nascer no talo. Você lançou 2 sementes na cova. De repente dá um pé de milho, que dá mais ou menos, cada pé vai dar 3, 4 espigas. Com quantas sementes de milho? Palavras lançadas. Palavras são sementes. Ah, mas, irmãos, as pessoas sempre querem partir a partir dos pastores. Eu disse isso ontem para um rapaz que me procurou lá no retiro. Cara, nós vamos ser referenciais para você sim, mas parte a partir do que você tem. Eu sempre digo isso. Quando você tem um coração voltado para Deus, 5 pães e 2 peixinhos mata a fome de uma multidão. Então para de dizer que você não tem nada. Para de dizer, não é o tempo. Cara, se você se vê pequeno, e mais uma vez eu vou dizer, eu não estou dizendo que você tem que ser grande para pisar nas pessoas. Não, você tem que ser grande para ajudar as pessoas. Porque um pequeno não pode fazer nada por alguém. Se você se vê pequeno, se você se vê inferior. Ontem eu estava conversando com o Gabriel e aí eu falei, cara, é isso mesmo, glória a Deus, nós estamos entendendo. Ele falou, cara, eu tinha, às vezes não me via tal. Faz um tempo eu comecei a pensar diferente. E à medida que eu comecei a pensar diferente, eu falei, não, começou a ter promoção dentro da empresa. Eu já tive essa experiência como gestor, há pouco tempo atrás. Eu cheguei numa pessoa e falei, cara, você vai ser o gerente do setor. Os meninos que trabalham comigo, o cara falou, eu não quero. Mas você vai ganhar mais, eu não quero, para mim aqui tá bom. Não preciso ter compromisso, eu entro no meu faço horário e vou embora. Mas você vai ganhar, não quero. Sabe por que essa pessoa não quer? Porque ela se vê pequena. Ou todo mundo aqui não quer ser promovido, ganhar mais? Cara, enquanto nós ficamos achando. Eu estava pregando para jovem ontem, eu usei muito cara, então vocês me perdoem, irmãos. Enquanto nós ficamos vendo os pequenos, se você tiver um casamento falido, se você tem uma vida financeira falida, e quando eu estou falando, não estou falando de você ser um mega master empresário, embora Deus tenha riquezas para a gente, sim, mas você ser próspero. Talvez você seja uma manicure, uma pedicure, seja um empresário autônomo ainda, liberal, já tem uma empresa, não sei, mas ser próspero. De quando alguém me falar para você, cara, eu tenho passado muita necessidade. Cara,
o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir todas as minhas necessidades. O cara olhar para você e falar assim: pô, mas Michele, você só faz manitosa, mas como você é próspera? Sou, glória a Deus. Sabe, Rogério, você tem um negócio de tinta, mas como você é próspero, cara, o que acontece? O meu Deus, segundo a minha riqueza e glória. Fabiano e Rissier, cara, como vocês são prósperos? Cara, o meu Deus, segundo a riqueza e glória. Cara, você é uma dona de casa, não te falta nada, eu trabalho, meus filhos trabalham e a gente não tem nada, o que acontece? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória. Pensamentos positivos. Aí a pessoa chega, está precisando de um monte de coisa, chega para você, você está pior do que ela. Se você se vê pequeno, como é que você vai fazer? É por isso que a gente fala aqui, você não vai chegar em lugares que você já não foi ainda. É impossível. Você não vai levar pessoas em lugares que você não chegou. Por favor, isso não é hipocrisia, mas é pensar menos da gente. Cara, se eu sou um ministro, se eu sou do louvor, se eu sou um polidor, se eu sou um vendedor de tinta, eu sou o melhor. Não o melhor na competição, mas se sai vendo grande, porque o meu Deus disse que onde eu colocaria os plantas dos meus pés prosperaria, onde eu colocaria minhas mãos seriam abençoados. É pensar positivamente, não só pensar positivo, mas ter o pensamento de Deus. Porque assim diz o Senhor: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus está dizendo, usando o profeta Isaías para liberar essa palavra. Aí você olha para você e se vê pequeno. Você acha que Jesus morreria na cruz por nada? Por ninguém? A Bíblia diz que ele se fez pobre, que ele se fez pecador e nos deu o lugar de glória. Cara, eu não sei vocês, mas meu coração se enche de alegria. E isso não tem condição de me deixar menor, de me deixar pequeno. Quantos estão comigo? Amém? Oh Jesus, obrigado Senhor, isso é maravilhoso. Podia parar a hora, né? Mas não. Talvez o que você tenha seja simplesmente, o seu pensamento seja pouco, mas comece o que você tem. A palavra diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Sabe o que você tem? Deus colocou dentro de nós uma medida de fé. Comece com um pouco que você tem. Talvez a sua fé seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Mas se você começar a pensar de forma correta, se você começar a pensar de forma de como Deus te vê, cara, você se torna um pé. Enquanto uma semente é pequena, mas quando se torna um pé, se vê como Deus te vê, irmãos. Não pense menos de você. Imaginar é criar. Você precisa pensar, você precisa imaginar. À medida que você pensa positivamente, você cria dentro de você. E à medida que você cria dentro de você, você fala. E quando você fala, a vida. Na imaginação tudo é possível. Você pode construir dentro de você o que você quiser, através dos seus pensamentos. Por isso pense positivo. Pense a partir de Deus e não a partir de você ou do que disseram a seu respeito, mas o que Deus diz a seu respeito. Vou ler mais uma vez. Na imaginação tudo é possível. Você pode construir dentro de você tudo o que você quiser, através dos seus pensamentos. Por isso pense positivo. Pense a partir de Deus e do que Deus diz a respeito de você, não do que as pessoas dizem de você. O que Deus diz a respeito de você, do seu propósito, do seu casamento, da sua família, das suas finanças. O que Deus diz para você a respeito da sua família? Mas a minha família não serve a Deus, não está na casa do Senhor. Mas o que Deus diz? Deixa eu te falar algo. Você vai ter de Deus o que você quiser. Você vai ter de Deus o que você quiser.
Você precisa se ver como Deus te vê. Por isso é uma importância muito grande da leitura, da meditação da palavra. Porque se você ainda é muito neófito e não consegue ter entendimento de como Deus te vê a respeito da sua família, e você está chegando agora, amém, nós vamos dar uma direção para você. Mas você precisa se ver, cara, com a família. A palavra do Senhor diz assim, ó: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus diz. A palavra do Senhor diz assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. A palavra do Senhor também diz assim, ó: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Talvez hoje o seu dia seja um dia de aflição, seja um dia de tribulação, mas o próprio Deus diz que no mundo nós teríamos aflição. Então, por favor, não é pecado, mas você precisa ficar com a parte B: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus faz uma afirmação no livro de Mateus 28. Ele diz assim, ó: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu te falar algo. Deus está com você. Deus está vendo o que você tem passado, o que você tem sofrido. Mas Ele também diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como Ele é, nós somos. Versículo de Atos 2:42. Um dia o Marquinho trouxe uma palavra, o Marcos, e ele trouxe essa palavra, e eu peguei essa palavra, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando ele trouxe essa palavra perseverança, ele espanou algo que eu trouxe para o cotidiano da gente de dia. Quando ele fala assim, perseveravam, sabe o que eles estavam dizendo? Logo após a morte e a ressurreição de Cristo, Pedro começa a pregar, a igreja começa a encher, sinais, prodígios, maravilha começam a acontecer. Então não cabe mais gente na igreja, começa o pessoal a levantar gente para ajudar. Mas ele traz esse contexto: e perseveravam. Sabe por que eles perseveravam? Porque tinha dia que não estava fácil. Tinha dia que a enfermidade ia bater na porta. Tinha dia que o ânimo não ia estar daquele jeito. Tinha dia que o pensamento negativo ia bater na porta. Mas eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí a Bíblia continua dizendo que eles tinham tudo em comum. Eles pensavam iguais. Sabe por que eles pensavam iguais? Porque eles andavam, se viam como Cristo se via, como Cristo dizia que eles eram. Enquanto você se vê pequeno, irmãos, você vai só vir domingo, embora de domingo, vir domingo, embora. Ou você vem na quinta, e aí você, cara, o Ricardo é uma benção, o pastor Ricardo é uma benção. Também adoro muito ele. Mas tudo que ele construiu esses 3 dias foi só mais uma informação. Uau, pastor Bill, benção demais, mas é só mais uma informação. Você precisa tomar o seu lugar de governo. Você precisa pensar positivo. Amém? Não é simplesmente pensar positivo. Deixa eu corrigir algo aqui. Porque você pensa positivo, à medida que você pensa, você precisa dar uma resposta. Você precisa dar uma resposta. Tá, eu entendi que eu preciso melhorar nisso, fazer de forma diferente. O que eu faço agora? Você dá uma resposta para isso. Como? Se comportando com fé. Agir em fé. Hoje é manhã de Santa Ceia. E o Espírito Santo de Deus trouxe vocês aqui não por uma palavra de condenação. Deus, Ele só não pensou positivo, só não pensou de maneira correta, como Ele exerceu. Uau, o homem errou, mas eu tenho um plano. Não é no segundo plano. Vamos descer lá. Ele veio à terra como forma de homem. A Bíblia diz que Ele não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou da sua glória, se humilhou a forma de homem, sendo eu igual a você. Sabe para quê? Para nos trazer um coração rendido de novo, para nos dar um pensamento assim como o dele.
Eu gostaria de fazer diferente, eu queria que todo mundo viesse aqui na frente, ó, pra gente ceiar junto. Eu falei de Mateus, aos pensamentos humanos, ao pensamento da sociedade, ele era simplesmente uma escória, alguém que estava extorquindo, que estava roubando o povo. E dado momento Jesus passa ali e chama Mateus. Jesus ainda não tinha morrido, mas Jesus já mostrava como ia ser depois da sua morte e ressurreição. Muitos homens como Mateus, que não poderiam se assentar à mesa, que não teriam o direito de se assentar à mesa, Jesus ainda antes de morrer e ressuscitar, ele mostra em vida o que um homem que tem um coração voltado a Deus e os pensamentos voltados a Deus, como se comporta na terra. Jesus chama Mateus, essa história está em Mateus 9:9. Chama Mateus, vai à casa de Mateus e se assenta com Mateus e com outros pecadores. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Naquele momento, ainda ele não era o Cristo ressurreto, mas ele já tinha um coração puro, ele já tinha uma mentalidade voltada assim como Deus. Ele estava dizendo, é assim que é no reino dos céus. No reino dos céus nós não colocamos rótulos, nós não colocamos rótulos nas pessoas. No reino dos céus, o coração é desentulhado. Então eu não olho para uma prostituta e falo, ó, uma prostituta. Eu olho para uma prostituta e vejo uma filha. Eu não olho para um ladrão e vejo um ladrão. Eu olho para um ladrão e vejo Mateus. As pessoas podem te chamar, podem te rotular, mas Jesus não rotula ninguém. Jesus não te chama por aquilo que talvez seu pai te chamou durante anos, daquilo que o seu pai, seu marido, sua mãe, seu vizinho te chamou, por aquilo que ele te julgou ser certo ou errado. Jesus te chama de filho, te chama pelo nome. E quando Jesus é traído, uau, Judas veio até ele e ele não muda a atitude. Judas trai ele com um beijo, e ele chama Judas de amigo. Porque embora Judas estava tendo uma atitude de um pensamento errado e um coração entulhado, mas o coração de Jesus não era como o coração de Judas. O coração de Jesus era limpo, era desentulhado. Os pensamentos de Jesus eram os pensamentos do Pai. Uau! Talvez você chegou aqui nesta manhã e você diz assim, está pensando, eu não tenho condição nenhuma de me assentar à mesa. Não é por aquilo que você fez, irmãos, é por aquilo que Ele fez. Amém? 1 Coríntios, versículo 13 e 23 diz assim: porque o que eu recebi do Senhor e também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, meu Deus,